Está orando por mim. Eu sei porque as bênçãos dos céus pude sentir. Senti meu coração sendo tocado. Senti poder do céu sobre mim. Alguém está orando por mim. O toque do Espírito de Deus pude sentir. Um refrigério veio em minha alma. A paz do céu aqui pude sentir. Transforma vidas e corações. O poder da oração pode curar. É Deus que nos responde conforme a nossa fé. A nossa fé. Com Deus falamos sempre, através da oração. É Deus que nos responde conforme a nossa fé. A nossa fé. Com Deus falamos sempre, através da oração. É Deus que nos responde conforme a nossa fé. Nossa fé. Com Deus falamos sempre, através da oração. Alguém está orando por mim. Deus seja louvado. Eu quero nesse momento falar de um assunto bem importante, assim como a música já introduziu o assunto, é sobre a oração. Vocês sabiam que criaram o telefone, e o telefone foi criado por um homem chamado Graham Bell no dia 10 de março. Então hoje é 11, né? Ontem fez aniversário, só que foi em 1876. E ele criou
o telefone, ficou entusiasmado, e o telefone hoje é algo tão útil, né? Tão importante, e como a tecnologia avançou, eu fico lembrando aquele texto sempre de Daniel, né? Capítulo 12, último capítulo do livro. Ele lança uma profecia para os últimos dias, né? E ele diz assim, e o saber se multiplicará. É claro que quem estuda hermenêutica, quem estuda profecia, sabe que Daniel estava se referindo primariamente ao saber ou ao conhecimento das profecias desse livro profético, como também dos outros demais proféticos livros. E secundariamente, a gente pode aplicar essa profecia do capítulo 12 de Daniel, que o saber se multiplicará, podemos aplicar sem medo de errar, quanto à ciência de fato, né? Quanto à evolução, o conhecimento. Hoje nós temos a IA, a inteligência artificial e tudo mais. Então, o saber se multiplicará é uma profecia já cumprida nos últimos dias em que vivemos, sobre o conhecimento das profecias de Daniel e as outras profecias apocalípticas, e secundariamente repetindo, para não chover no molhado, né? Mas para que você coloque na sua cabeça, na sua mente e no seu coração, podemos aplicar também essa profecia ao conhecimento científico, em todas as ramificações, em todas as áreas. E o telefone foi criado no 10 de março de 1876 por Graham Bell. Aí conseguiram, o saber se multiplicou de tal forma que conseguiram fazer em códigos, né? Nós temos o DDD, é o tema de hoje. DDD, o que significa na telecomunicação o código DDD, descagem direta à distância. Além disso, nós temos o DDI, descagem direta internacional, o DDC, e assim vai, o DDR é descagem direta ramal, e por aí vai, né? Para a gente ir direto ao assunto, eu quero dizer que o Dom Pedro II, que morou aqui em Petrópolis, cidade da região serrana do estado maravilhoso do Rio de Janeiro, ele, quando pegou o primeiro telefone, que telefone não era para todo mundo não, não era para qualquer pessoa não, comum da qualquer ser humano com sua faixa etária, e muito menos no poder aquisitivo. Telefone, eu lembro até uns dias aí, anos atrás, não muito tempo, que hoje, naquela época, que para ter uma linha de telefone era caríssimo, né? A pessoa tinha que ter um poder aquisitivo alto, e era como se fosse um automóvel hoje, uma linha telefônica. Quem alcançou essa época? Quem tem de 40 para cima. É por aí mesmo. Tá vendo? Já conheci a idade de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que Dom Pedro II, quando pegou o primeiro microfone, ou telefone, porque o telefone também tem microfone, né? Ele pegou o primeiro telefone, ele simplesmente olhou para o céu, assim, estupefato. Nunca mais tinha falado essa palavra antiga já. Admiradíssimo. Ele chegou e disse assim: meu Deus! Ele olhou para o céu e disse assim: meu Pai, isto fala. Já pensou, gente? O apóstolo João, os discípulos daquela época, poder pegar um telefone e ligar para uma pessoa que está a milhares de quilômetros de distância. Incrível, muito incrível. Em Boston, então, foi organizada a primeira empresa telefônica do mundo, a Bell Telephone Company, com 800 unidades. Será que para se comunicar com a divindade, eu preciso esperar horas, irmãos, queridos que me assistem e que adoram o Senhor? Será que Ele, por atender mais de 8 bilhões de habitantes no mundo, será que a linha pode estar congestionada? Não dá uma certa tristeza quando você está tentando ligar para algo, a uma empresa, marcar um exame, uma consulta, de repente aparece uma mulher
Tudo bem? Olá, como vai? Que bom ter você aqui conosco. Mas é apenas uma inteligência artificial. É a secretária eletrônica. E às vezes você fica minutos, dezenas de minutos, às vezes 1 hora, e a linha está congestionada. Será que com Deus funciona dessa forma, irmãos? Qual é o código que devo usar para falar com um papai do céu? Por que eu devo usar esse código? E como eu devo discar? É a mensagem de hoje, em 3 perguntas que eu vou tentar responder para vocês. A primeira pergunta é: o que é DDD? Já falei aqui para vocês que Deus tem mais de 8 bilhões, mais de 8 bilhões de habitantes no globo. E cada um desses 8 bilhões tem suas inquietações, tem seus pedidos, tem seus agradecimentos. É verdade ou não é? E eu vi aqui alguns fazendo pedido ao vivo. Eu vi pelo YouTube também algumas pessoas agradecendo. Será que Deus ouviu ou a linha está congestionada? Claro que Deus ouve. Deus ouve todos os mortais. Deus não tem predileção. Deus atende todo mundo. Vou falar em atender. Qual é a resposta de Deus à sua oração? Mas primeiro, vamos saber o que é DDD, né? Depois a gente sabe por que a gente deve discar o DDD. E por último, como a gente deve discar o DDD. Primeiro, por quê? O que é melhor? O que é DDD? Vocês já ouviram falar nisso? O que é descagem direta a Deus? Então vamos lá, o Salmo 40, verso 1. Se quiserem abrir a Bíblia, é rápido. 40, verso 1 diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que beleza, olha que maravilha. Eu esperei com paciência. O Senhor se inclinou para me ouvir e ouviu o meu pedido, a minha gratidão, o meu clamor. Deus ouve. Às vezes nós não sentimos logo de imediato que Deus nos ouviu, que Deus nos atendeu, mas sempre Deus nos ouve, sempre nos atende. Lembre-se de uma coisa: nem tudo que a gente pensa que é para o nosso melhor, para o nosso bem, Deus vai atender. Mas geralmente 100% Ele atende, mesmo dizendo com um não bem grande para cada um de nós. O que é oração? O que é DDD? Ellen White diz no Caminho a Cristo que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Ela ainda continua na página 79 desse mesmo livro que já falei. A oração não faz Deus baixar até nós, a oração eleva-nos até Ele. Então não é Deus que desce, é a gente que sobe. Ela também diz que a oração é a respiração da alma. Quantos estão aqui sem respirar? Não estariam aqui, né? Ninguém vive sem respirar. Já pensou? A oração também é como o sopro da alma. Se você parar de orar, você vai parar de soprar, logo parará de respirar, virará um defunto espiritual. Santo Agostinho, quem chamavam de santo, ele chegou a dizer o seguinte, que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Foi Martinho Lutero quem disse que a oração é o suor da alma. Já pensou nisso? Pronto, já respondemos a primeira pergunta de 3. A primeira foi: o que é DDD? Ou seja, o que é a oração? Abra o coração a Ele como a um amigo. Desabafe tudo a Ele. Seja confidente número 1 de Deus. Porque ao orar você vai ser elevado até o paraíso onde Ele se encontra. Ao orar você está respirando espiritualmente. Ao orar você está sendo saciado, porque a oração é a sede de Deus, é o encontro entre as duas sedes,
Deus e homem. E ao orar, você transpira como o suor da alma. Já sabemos o que é DDD, o que é oração. Agora, por que é que nós devemos orar? Por que é que nós devemos discar todos os dias o DDD? Por quê, pastor? Paulo, o apóstolo dos gentios, grande apóstolo, posso dizer assim, o maior apóstolo dos discípulos de Jesus, ele acreditava piamente na intercessão. Ele até disse, né? Olha, vocês devem orar constantemente, orem sem cessar. Vocês devem lembrar do patriarca Jó, ele sofreu alguns golpes na vida. Eu ainda não preguei sobre Jó, um dia pregarei. Ele sofreu muitos golpes na sua vida enquanto esteve aqui na terra. Na época, Moisés escreveu esse livro, 40 anos no deserto, e Moisés escreveu justamente ali em Midian o livro, a história do patriarca Jó. Que história comovente, que história motivadora, viu? E ele foi muito gigante na fé, mas a Bíblia diz que Jó, Deus mudou a sorte dele quando? Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele estava orando, né, meu ancião Ricardo? Quando ele estava orando pelos seus amigos, que só criticavam, né? E só começaram a dizer: você está nessa situação porque você cometeu pecado, e por aí vai. Em vez de os amigos de Jó serem aliviadores da dor do seu amigo, simplesmente colocaram mais querosene, mais álcool, mais gasolina na fogueira. Mas, queridos, enquanto Jó estava intercedendo por seus amigos, Deus mudou a sorte do patriarca. Lembram de José do Egito? A Bíblia diz que Deus abençoou a casa dele por amor de José. Gênesis 39:5 diz que José era um trabalhador fiel. Ele obedecia a Deus e obedecia ao seu senhor Potifar. A Bíblia diz que Deus abençoou de tal forma Potifar por causa do seu filho fiel. A oração é refúgio contra a tentação, irmãos. O próprio Cristo em pessoa, quando esteve aqui na terra, ele disse em alto e pleno som, bom pulmão: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Olha só, por que eu devo orar? Por que eu devo discar? Porque a oração faz com que o braço de Deus se mova ao ponto de abençoar os Potifais da vida, abençoar os amigos de Jó da vida, abençoar porque nós cremos que a oração tem poder. Através da oração eu recebo o poder de Deus, eu recebo bênçãos de Deus, não só bênçãos materiais como os grandes pregadores que há no mundo hoje. Aliás, alguns coaches também pregam por aí dizendo que Deus abençoa somente, né, se você for fiel a Ele. Não é a teologia famigerada, distorcida da prosperidade pregada por muitos pastores de religiões por aí. Não, meus irmãos, nós somos abençoados, e o resultado das bênçãos de Deus fará com que nós sejamos fiéis a Ele. É o contrário, nós não damos para receber, né, simplesmente a bênção de Deus, nós recebemos para podermos também oferecer. Então eu recebo não somente bênçãos materiais através da oração, mas principalmente as bênçãos espirituais do céu. Existe um provérbio na África que diz o seguinte: enquanto você ora, vá fazendo. Já prestaram atenção na palavra oração? Ora, ação. Então, enquanto você ora, você vai fazendo. O silêncio é a oração dos sábios, disse Augusto Cury. Eu vou contar uma história para a gente ir para o último ponto.
E essa história é de uma mulher cristã casada com um não cristão, um descrente. E essa mulher, ela sempre insistia para que o seu marido fosse à igreja. O marido, vá para a igreja, vá orar, vá interceder a Deus. Ele não queria nem ouvir falar de Deus. Ele sempre dizia: olha, meu Deus são os meus 2 cães que eu tenho, pitbull, e a minha arma. A sua esposa sempre, antes de dormir, ela tinha por costume interceder por aquele marido incrédulo, pedindo ao Senhor que o salvasse. Ela sempre lia o Salmo 61, verso 1. Se você tem um marido incrédulo, olha que interessante essa história. E o Salmo diz assim, ó: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. É isso que Davi fala. Num determinado dia, entrou um ladrão na casa daquele casal, e ele, ao ouvir os latidos dos seus cães, atirou e matou o ladrão. Aí, vaidoso da vida, né? Quando sua esposa apareceu naquele instante, ele disse para a mulher: tá vendo aí, esposa? Tá vendo aí? Os cachorros avisaram e a minha arma, pum, atirou no bandido. Meu Deus, é a minha arma, são os meus cães, dizia o incrédulo. Tudo bem, a mulher permaneceu orando todas as noites, lendo o Salmo 61 todo dia, pedindo que o Senhor transformasse o seu marido. E numa noite, um outro ladrão entrou naquela casa, sem que os seus cães da família percebessem. Ao chegar na sala, esse bandido se deparou com uma Bíblia aberta. Onde? No Salmo 61. Ele pegou uma grande faca e estava determinado a tirar a vida do casal para depois roubar-lhes os pertences, quando de repente ele ouve uma voz em oração que dizia: salva, Senhor, o meu marido. Quando o ladrão ia entrar no quarto para matar a família, mais uma vez ele se deteve próximo à Bíblia aberta e com a voz daquela mulher fiel na sua consciência: salva, Senhor, o meu marido. De repente, ele largou a faca em cima da mesinha ao lado da Bíblia e fugiu daquela casa. Ao amanhecer, ao acordar, o marido descrente observou que sua casa havia sido arrombada, invadida, pois a janela estava bem aberta. Foi então que chamou a esposa e disse sobre o ocorrido, e ainda viram aquela grande faca em cima da mesinha, porque o bandido havia deixado a faca às pressas. Foi então que aquele homem disse: é verdade, nem meus cães e nem minha arma impediram o ladrão de entrar aqui em casa. Aí a sua esposa aproveitou a oportunidade e disse que eles estavam vivos por causa da providência de Deus. Mas o incrédulo ainda insistiu ao dizer que o Deus dele continuavam sendo os seus cães e a sua arma. Bem, tempos depois daquele episódio, aquele homem foi participar de uma guerrilha, o descrente, o esposo da crente, e foi abandonado quase morto à beira de um rio. Apareceu então um desconhecido homem que o levou para sua choupana, casinha pobre, cuidou dos seus ferimentos até que ele ficou melhor. Aí o descrente deu o endereço da sua esposa, porque ele estava precisando que a sua esposa soubesse do ocorrido, né? E deu o endereço. E a mulher foi até para buscar o seu esposo. E chegando lá, viu a situação. E na hora da despedida, o descrente perguntou para o homem que havia cuidado dele como poderia agradecer-lhe pela generosidade em salvar-lhe a própria vida. O homem desconhecido disse o seguinte: agradeça a sua mulher que orou por você naquela noite que eu entrei em sua casa para matar vocês dois. Eu era o ladrão e ouvi sua esposa orando e a Bíblia aberta. Não consegui matá-los
E hoje eu sou um homem convertido e você um homem vivo, graças às orações da sua esposa. Uau! Naquele momento, o homem descrente deixou de ser ateu e se tornou um crente em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Quanto poder tem uma oração sincera, diz a Bíblia, né? Em seus efeitos, uma oração intercessora, perseverante. Portanto, finalizando a minha parte aqui hoje com vocês, eu aprendi com vocês que a oração é abrir o coração a Deus. Fala tudo para Ele, seja confidente dEle, Ele vai falar tudo para você. Ele não vai esconder nada, não esconda nada de Deus. A oração é falar com Deus. Aprendemos até agora por que nós devemos orar. Nós devemos orar porque a oração intercessora tem poder. Eu não tenho dúvidas disso. E agora, terminando, como discar o DDD. Aprendemos o que é, aprendemos por que orar, e agora vamos aprender como discar o DDD. O DDD, descagem direta a Deus. Não existe exemplo melhor do que o mestre que ensinou a seus discípulos como eles deveriam orar. Ele passava noites orando. Havia constância na oração de Jesus. E Paulo nos deu até a dica, né? Orem sem cessar. E no finalzinho, para assinar a oração, a gente sempre diz assim, e o fazemos em nome de Jesus. Lembram de Jesus no Getsêmani? A própria oração do Pai Nosso, ela não deve ser feita como reza, repetida, como uma coisa mecânica. Não. A oração, o Pai Nosso, Jesus está ensinando aos discípulos, não é que os discípulos deveriam repeti-la. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se a gente fizer isso todo dia de forma mecânica, isso não é oração contundente, não é oração eficaz, não tem efeito. Como assim, pastor? Mas essa foi a oração modelo. Ah, legal. Em outras versões, em negrito, você encontra a oração dominical. Já viu isso? Aí alguém que não entende, é simples, não quer estudar aprofundamente as escrituras, aí pensa logo, está vendo? A oração para ser orada aos domingos. Não, nada a ver. A palavra no original aqui é domini. Lembram? Domini, quer dizer Senhor. Daí veio a expressão dominical. Vocês já viram quando os historiadores, os pregadores dizem que Moisés, por exemplo, viveu milênios antes de Cristo? Aí a gente coloca AC, não é isso? E quando fulano está depois de Cristo, o que é que a gente coloca? Duas siglas, ou a gente coloca DC, depois de Cristo, ou AD. Em outras versões é AD. O que é AD? Anno Domini, ou ano do Senhor, da época de Cristo para frente, depois de Cristo, é a mesma coisa. Então, oração dominical, a tradução colocou dominical, mas lembre-se, é a oração do Senhor. Então não é que você tem que repetir a oração modelo, a oração do Senhor. A gente aprende que nela estão contidos todos os ingredientes de uma oração que Deus quer que nós, de forma sincera, ergamos e façamos. Oração modelo: Pai nosso que estás no céu. A gente começa logo assim, né? Deus, muito obrigado, Senhor. É a oração modelo. E aí com suas palavras você vai incluir, e quando de repente você já está orando como o Senhor ensinou os discípulos, com todos os ingredientes. E no final a gente fecha assinada em nome de Jesus. Deus faz o que pedimos, irmãos, quando isso é da vontade dele. Por isso que a oração deve ser assim, Senhor, a minha vontade
seja fazer a tua vontade. Agora, se insistimos em nossas más escolhas, por exemplo, Deus permite que a oração siga o curso desejado. A gente sabe, por exemplo, que não é da vontade de Deus, e a gente escolhe fazer tal coisa, então Deus deixa que as nossas más escolhas sigam o curso desejado. E mesmo assim, para nossa advertência, Deus é tão misericordioso, Ele faz para o nosso próprio bem. Exemplo, lembram de Deus endurecendo o coração de Faraó? Não é que Deus endureceu, Deus permitiu que Faraó escolhesse endurecer-se. Então Deus, ele não fere o poder que nós temos, o livre arbítrio. Portanto, querida igreja, nós aprendemos hoje o que é oração. É abrir o coração, fala com Ele. Por que a gente deve orar? Porque a gente crê na oração de poder que existe. E quem é que faz o milagre? É Ele, segundo a vontade dEle. Agora eu pergunto, se Deus lê nossos pensamentos e já sabe o que sairá de nossa boca, tem algum sentido a gente orar? Boa, né? Não vou falar não, que Ele já sabe. Ele já sabe mesmo o que a gente está pensando. Ele já sabe o que é que eu vou falar antes mesmo de eu pensar. Mas tem algum sentido orar se Ele já sabe o que a gente vai falar? Claro que tem, porque a oração, ela tem que desenvolver algo que a gente precisa, que é a comunhão com Deus, a fé. Quem não faz oração, quem não ora a Deus, nunca vai se desenvolver espiritualmente. Lembre-se que não que seja necessário, mas a gente precisa orar para tornar a nossa oração conhecida a Deus, para tornar o que somos, o que queremos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. Já viu nesses smartphones aí, tem alguns aplicativos de banco, né, digital, etc e tal, que a gente, para poder usufruir desses aplicativos, a gente precisa habilitar, a gente precisa ativar. Se a gente não habilita e se a gente não ativa, a gente não vai usufruir dos recursos da mídia, dos recursos dessa ciência. Então, para que serve a oração? A função da oração é para ativar, habilitar Deus poder fazer o que Ele quer fazer no nosso coração. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a nossa natureza, aquela que ora. Por isso, disse o pregador, príncipe dos pregadores, Spurgeon, o alvo da oração é o ouvido de Deus. Devemos confiar em Deus, irmãos, não na oração, mas é pela oração que confiamos em Deus. Finalmente, você deseja realmente que Deus responda às suas preces? Sim ou não? Claro que nós queremos. Então, se prepare. Há 3 tipos de respostas de Deus. Às vezes Ele diz, você já sabe, né? Sim. Às vezes Ele diz o quê? Não. E às vezes Ele diz assim, espere um pouco. Agora eu pergunto, qual dessas respostas você está disposto, você está disposta, pronto a ouvir de Deus? Geralmente nós não queremos ouvir um não. E o não de Deus faz tremer o coração. Eu termino com essa prece. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Irmãos, nos unamos em orações pedindo a Deus, e Deus, que a nossa vontade seja fazer a vontade dEle. Oremos. Pai do céu, Tu estás numa posição poderosa, porque Tu és o dono do universo. E nós estamos aqui como os Teus filhinhos e Tuas filhinhas, necessitando do Teu afago, do Teu perdão, da Tua graça.
Tenha compaixão de nós, Senhor. Nós não merecemos coisa alguma. Não fossem as tuas misericórdias, nós não estaríamos do lado de cá do céu, vivos e com saúde. Mas conforme a tua mercê, conforme a tua sempiterna graça, nos achamos aqui com a justiça imputada, com a justiça comunicada do teu Filho Jesus, que nos habilita a ser ouvidos, a ser perdoados e a ser salvos por causa da tua bênção. Nos despede desta casa hoje, para irmos à nossa casa, sob tua proteção e cuidado, nos méritos do teu Filho Jesus, o qual morreu por nós e voltará. Em nome dele, pedimos a tua bênção. Amém.